Bom dia a todos, mais uma vez. O pessoal da igreja já está ciente, mas como a gente vinha falando aí nas últimas semanas, dessa vez o Flávio teve alta, ele está em casa desde quinta-feira, então para que vocês saibam, ele está bem, graças a Deus, e se Deus quiser, muito em breve, retomando as suas atividades normais aí. Nós terminamos na semana passada a exposição da primeira carta de João. A gente veio nas últimas semanas falando sobre todos os versos dessa carta, o que eles significam, o que eles significavam no contexto em que foram escritos, o que significam para nós hoje, na nossa realidade, como eles se aplicam no nosso contexto hoje. E hoje a gente vai dar sequência. Essa série, na verdade, é uma série de exposição das 3 cartas de João. Então a gente continua hoje na segunda carta de João, mas antes eu queria que você pensasse em qual pergunta que alguém fez para você na sua vida que mais te doeu, em certo sentido, assim. Qual pergunta foi mais difícil para você ouvir? E aí eu vou falar um pouco da minha experiência. Esses dias Camila e eu estávamos conversando com, assim, um monte de adolescentes. E aí contando algumas coisas sobre o começo do nosso namoro, quando ela morava aqui, eu morava em Campinas, e a gente se falava, assim, oficialmente só uma vez por semana, via telefone, quando eu tinha o horário do orelhão lá do seminário disponível. Para quem é mais novo, orelhão, depois eu te explico o que é, agora não faz tanto sentido. E eventualmente a gente se falava também quando nós nos encontrávamos online, quando dava sorte de eu estar na biblioteca pesquisando alguma coisa e ao mesmo tempo com o MSN aberto, e ela estar em uma lan house. E aí veio a pergunta que mais me doeu na vida, que foi uma adolescente perguntar assim: o que é lan house? Não sei se você já teve algo que te machucou mais do que isso, mas essa pergunta para mim foi bem dolorosa e me fez repensar assim, o sentido da minha vida, para onde a gente está indo enquanto humanidade. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas que para nós que somos um pouco mais velhos, nem tanto quanto o Flávio, assim, e agora eu posso brincar porque ele já está em casa, mas um pouco mais velhos, mas não fazem sentido para essas gerações mais jovens. Por exemplo, celular na nossa época servia para fazer ligações e atender ligações. Para você que é adolescente, ligação é um negócio que é tipo uma chamada de vídeo sem o vídeo, só para você entender. E hoje você faz de tudo, jogos e tudo mais, tem loja de aplicativo com milhões de jogos à disposição, e na nossa época era ostentação ter um celular com um joguinho apenas, que era o joguinho da cobrinha, que você tinha que proteger uma cobrinha meio idiota, a cobrinha, né? Que o objetivo dela era matar ela mesma. Ela ia rodando e aí ela se mordia. Era tipo um Setembro Amarelo das cobras, o jogo. Você tinha que evitar o suicídio da cobrinha, e era um negócio que era assim fantástico. Quem tinha o celular com esse joguinho, você gastava horas naquele negócio ali. Só que tinha coisa boa também naquela época que não tem hoje, que era, por exemplo, eu fiquei pensando, tentando achar alguma coisa, e para mim o que mais valia a pena naquela época, e nem tanto hoje, é a duração da bateria. Se você que é mais novo, a gente tinha os celulares que duravam para descarregar, acho que uns 90 dias mais ou menos. Hoje a gente tem o hábito de carregar o celular na bateria do carro. Naquela época era possível carregar a bateria do carro na bateria do celular, de tanta carga que tinha aquele negócio. Agora, um dos traumas que eu trago dessa época é um objeto específico. Você sabe que eu tenho as minhas críticas a essa turma que fica espiritualizando demais as coisas, dizendo que algumas coisas são do diabo, alguns gêneros musicais são do diabo, alguns objetos pertencem ao diabo. Eu tenho sérias críticas em relação a isso. Agora, tem um objeto que era de fato do diabo, e você que é mais antigo, você vai se lembrar. Era um negócio chamado disquete. Ele tinha basicamente 2 funções. A primeira era salvar os arquivos, e a segunda era não funcionar quando você precisava dele. Era, resumidamente, a função do disquete. E quantos de nós já não perdemos projetos, trabalhos na escola, ou até mesmo informações importantes, porque o disquete não funcionava na hora que você mais precisava dele? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você se lembre o quanto é terrível a sensação de ter trabalhado, de ter produzido alguma coisa em vão.
Imagina gastar horas da sua vida de pesquisa, de dedicação, de esforço e de repente, por alguma razão, por causa do disquete ou por qualquer outra razão, você se sente como tendo desperdiçado preciosas horas, um precioso esforço, um precioso nível de energia empregado da sua vida. E eu estou falando sobre isso porque no texto de hoje nós vamos ler a segunda carta de João. Em um dado momento ele demonstra essa preocupação. Ele está preocupado de que todo o fruto do seu trabalho produzido não fosse destruído. Nesse caso, não por conta de um disquete, mas pela influência de falsos mestres. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de João, capítulo 1. Enquanto você abre, eu vou ler o verso 8, que diz o seguinte: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Segunda carta de João, capítulo 1, que é o único. A gente vai ler toda essa carta, esses 13 versos, e a gente vai refletir um pouco sobre o significado deles para nós. Segunda carta de João. O texto vai ser projetado na mesma versão que eu leio, que é a NVI. Mas eu peço a você que abra e mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai seguindo aí por esses versos e pensando no significado de tudo isso. Diz o seguinte, segunda carta de João: o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida e fale conosco por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajudando a entender o que é verdade e qual deve ser a nossa relação com ela a partir desse trecho que nós acabamos de ler. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. A primeira coisa que nós percebemos ao olhar para esse texto, e é curiosa, é a forma como João se apresenta ao escrever essa carta. Ele se apresenta como presbítero. A primeira palavra, o primeiro conjunto de palavras, na verdade, ele está dizendo o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Então João ele se apresenta como presbítero e ele apresenta o destinatário ou a destinatária dessa carta, a chamando de senhora eleita. Alguns defendem que essa carta foi escrita para uma mulher específica, mas a tese mais aceita é a de que João está escrevendo para uma igreja e ele está a personificando, referindo-se a ela como senhora eleita, e quando ele fala dos seus filhos, ele está falando dos membros dessa igreja, das pessoas que fazem parte dessa igreja. Algumas evidências apontam para isso, como por exemplo o fato de João mencionar a sua irmã e os seus filhos no último verso, como por exemplo o fato de João dizer que não somente eu
os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Então é muito provável que ele está se referindo à igreja de Cristo localizada em uma determinada região. É muito provável, aliás, que após a primeira carta, sobre a qual nós falamos até a semana passada, João ele tenha recebido alguns irmãos dessas igrejas para as quais ele escreveu, e quando João recebe esses irmãos, ele envia esses irmãos de volta. Se você percebeu no versículo 4, ele fala que ele encontrou alguns dos seus filhos, então é muito provável que ele tenha recebido essa visita, e quando ele envia esses irmãos de volta, ele envia essa segunda carta, que é mais curta, que é uma espécie de bilhete para que essa carta fosse lida também novamente nessas mesmas igrejas. Por isso, então, alguns argumentam que João está apontando a sua autoria e também quem vai receber essa carta, os destinatários dessa carta, e ele o faz de forma indireta. Ele não cita nomes, porque havia muita hostilidade em relação aos cristãos àquela altura. Então, se essa carta em um determinado momento parasse em mãos erradas, pela forma como João escreveu, eles não seriam capazes de identificar nem o autor e nem o destinatário. Então, ele se apresenta como sendo o presbítero ou ancião, dependendo da sua tradução, que é um termo usado também por todo o Novo Testamento, que é um termo também para a função de pastor ou bispo. Há 3 termos no Novo Testamento que são intercambiáveis para a mesma função, que é pastor, bispo e presbítero. Então, além dessa razão da prudência de João ao escrever também, alguns apontam uma evidência para sua autoria, que é o fato de ele não referir-se a si mesmo pelo nome. Se você se lembra, nos evangelhos, João ele fala sobre ele mesmo como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Em outras versões, o discípulo amado, ou seja, ele não fala sobre si falando exatamente do seu nome. Então, autoria e destinatário, a tese mais aceita é exatamente essa, é João escrevendo para uma igreja ou para um conjunto de igrejas. Agora, o que é mais importante para nós, dado já esse contexto, onde a gente consegue se situar no que está acontecendo, é o conteúdo dessa carta. O que João está ensinando nesse trecho? O que ao ensinar nesse trecho, ele está em conformidade com a primeira carta que nós falamos sobre ela nas últimas semanas. E mais uma vez, como em todos os escritos joaninos, ou seja, em todos os escritos feitos por esse homem chamado João, ele é muito direto ao falar da relação do cristão com a verdade. Esse trecho que nós acabamos de ler traz inúmeras vezes a menção da palavra verdade. Só nos primeiros versos, leia comigo do 1 a 3, diz o seguinte: olha, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. João enfatiza mais uma vez a questão da verdade e ele mais uma vez relaciona a necessidade da verdade caminhar junto com o amor. Agora, o que esses 3 primeiros versos dizem para nós acerca da nossa relação com a verdade? A primeira coisa é que enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que caminhamos na luz, nós precisamos conhecer a verdade. Esse é um tema presente desde a primeira carta. E João começa esse trecho exatamente desse modo, mencionando por algumas vezes a palavra verdade e enfatizando para esses irmãos a necessidade de nós conhecermos. João está inferindo aqui nesse trecho que nós precisamos conhecer a verdade. Só que é muito interessante a gente parar para pensar e a gente analisar esse trecho não de forma isolada, mas conectando esse trecho com os demais assuntos que João já havia escrito em outras oportunidades. E quando nós percebemos isso e voltamos lá para o final da primeira carta, por exemplo, no texto sobre o qual nós falamos na semana passada, a gente vai perceber e a gente vai entender que quando João se refere a conhecermos a verdade, ele não está falando sobre concordarmos com um conjunto de teorias. Quando João está falando sobre conhecimento da verdade, não é um conhecimento teórico. Ele não está falando de conhecer a verdade como um progresso intelectual ou como uma
conquista cognitiva. Quando João fala sobre conhecer a verdade, ele está falando não sobre um conceito vago, abstrato, distante, mas ele está falando sobre uma pessoa. É o próprio João, no final da primeira carta, que vai dizer que Cristo veio e se manifestou, e pelo fato de ele ter vindo e se manifestado, nós podemos conhecê-lo, ele que é a verdade, ele que é o verdadeiro. Quando nós falamos de verdade, especialmente nessas 3 cartas de João, nós não estamos falando de um conceito de verdade, mas nós estamos falando sobre uma pessoa que se revelou a nós, que é o próprio Jesus Cristo. É no Evangelho de João que a gente tem a frase de Jesus falando sobre si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para João é muito claro, para os seus leitores isso é muito claro, e para nós isso precisa ficar evidente também, que quando nós lemos sobre verdade, a gente não está falando de um conceito vago, de um conceito abstrato, mas nós estamos falando de uma pessoa que se revelou a nós, e conhecer a verdade então nesses termos, é conhecer Jesus e viver a partir dessa realidade que ele revela a nós a partir da compreensão do Evangelho. Em todo o contexto dos escritos de João, nós percebemos que ele fala sobre verdade como sendo uma pessoa e não apenas como sendo um conceito. A verdade, irmãos, que nós precisamos conhecer não é aquela verdade que apenas ilumina a nossa mente, mas é aquela verdade que transforma o nosso coração. Não é uma verdade intelectual que produz um bom conteúdo para a nossa mente, mas é uma verdade que nós conseguimos encarnar, viver na vida de fato, e isso nos transforma, porque essa verdade é a verdade capaz de nos transformar. Por isso João vai ser bem enfático ao dizer que eu amo vocês na verdade, não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Por conta disso, pelo fato dessa verdade ser a própria pessoa de Jesus, João vai afirmar que essa verdade deve permanecer em nós. Outro ponto importante sobre a verdade, ele vai dizer que essa verdade estará conosco também para sempre. João está falando sobre a verdade como sendo uma pessoa, João está falando sobre a verdade como uma pessoa que habita em nós, que é o próprio Deus através do Espírito Santo, e João está falando sobre uma verdade que é eterna. Vai durar para sempre, ela permanece em nós hoje, e essa mesma verdade estará conosco para sempre, por toda a eternidade, e isso é fundamental de nós compreendermos, especialmente na época em que nós vivemos, onde convivemos com o ensino das verdades relativas, de cada pessoa dizer, não, eu determino a minha própria verdade, eu acho que o que é certo para mim é dessa forma, e as pessoas vivem nesse relativismo moral, onde a verdade deixou de ser um absoluto e passou a ser definido pela sua própria experiência. A minha verdade, quantos de nós já não ouvimos, ou talvez até falamos essa expressão? João está dizendo para nós que essa verdade ela é absoluta, essa verdade ela é eterna, essa verdade não muda de acordo com o tempo e de acordo com o contexto, mas João está falando de uma verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Sendo Jesus a própria verdade, João está falando daquele que não muda de acordo com as circunstâncias, mas daquele que diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Daquele a quem a Bíblia se refere, dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A verdade para nós, irmãos, enquanto cristãos, não é um conceito. A verdade para nós é a pessoa de Jesus, que se revela a nós, que permanece em nós e que estará conosco por toda a eternidade. João ele começa esse trecho falando sobre a necessidade de conhecer a verdade, especialmente no contexto em que essas pessoas viviam. A gente falou na semana passada sobre o que acontecia naquela região, paganismo misturado com idolatria, com culto ao imperador, com o templo da deusa Diana, com uma série de coisas acontecendo na mesma região, e João está deixando claro para esses irmãos que o compromisso de vocês com a verdade em algum momento será posto à prova. E o mesmo serve para nós, porque os ídolos seguem presentes entre nós e o nosso compromisso com a verdade, todos os dias ele é posto à prova.
Mas do mesmo modo que João escreve trazendo conforto para esses irmãos e ao mesmo tempo os desafiando, que a gente consiga perceber a firmeza e ao mesmo tempo a doçura das suas palavras e a gente possa entender que essa verdade precisa permanecer em nós, que essa verdade esteja conosco por toda a eternidade. É muito triste nós percebermos gente que, pelo menos da boca para fora, já professou a verdade em algum momento, mas hoje está completamente distante dela. É o caso dos falsos mestres. Alguns tinham vindo de fora, outros surgiram da própria igreja. Por isso João está tão preocupado com o conhecimento sobre a verdade. Por isso João enfatiza por várias vezes a necessidade de nós, enquanto cristãos, conhecermos a verdade e conhecermos a verdade assim como ela é. Agora João, ele não para por aí. Não é simplesmente importante que você saiba sobre a verdade, que você diga, eu conheço Jesus, se isso não tem qualquer efeito na sua prática de vida. Por isso que a partir do verso 4 até o verso 6, nós vemos João enfatizando também que não basta para um cristão conhecer a verdade, mas é fundamental também praticar a verdade. E ele fala sobre isso, dando testemunho sobre algumas pessoas com as quais ele se encontrou. Verso 4, ele vai dizer: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Conhecer a verdade, praticar a verdade. João começa expressando a alegria por saber que alguns com quem ele se encontrou estão andando na verdade conforme haviam sido instruídos. Se no verso 2 nós lemos que a verdade ela deve permanecer em nós, isso significa que um cristão necessariamente precisa praticar a verdade e andar nela. Conhecer a verdade, saber sobre a verdade e não praticá-la é uma contradição perigosa e é talvez a maior dificuldade ética que nós tenhamos enquanto cristãos hoje, inclusive para o evangelismo. O testemunho que não está conectado com as palavras que nós professamos. É gente dizendo, eu amo o Jesus que vocês pregam, mas eu tenho sérias dificuldades com o Jesus que vocês vivem. Porque vocês até dizem conhecer a verdade, porque vocês fazem afirmações contundentes e claras sobre Jesus e sobre a verdade, mas eu não consigo perceber essa mesma verdade sendo praticada na realidade. Por isso que João está relacionando as coisas, dizendo, conheçam a verdade, mas eu estou muito feliz, porque esse conhecimento da verdade não é algo simplesmente teórico, mas eu consigo ver isso por meio de encontrar com alguns de vocês. Será que se João encontrasse com alguns de nós, ele faria o mesmo nível de afirmação? Eu muito me alegro porque encontrei alguns de vocês e eu sei que vocês têm caminhado na verdade conforme foram instruídos. Ou será que a gente segue sendo mau exemplo nessa contradição ética de falar uma coisa e viver de um modo totalmente distinto, sendo cristãos nominais, sendo ateus cristãos, gente que diz crer em Deus, mas vive a vida como se Ele não existisse. Gente que diz crer em Deus, mas não traz esse relacionamento com Deus para as demais relações da sua vida. Gente que diz crer em Deus, mas segmenta a sua vida em distintas áreas, e se submete ao senhorio de Cristo somente onde lhe traz algum interesse e benefício pessoal ou particular. Mas nos demais eu prefiro continuar seguindo a minha vida do meu jeito, vivendo do jeito que eu quero. Você não conhece a verdade se você não a pratica. Você pode ter um vago conceito, você pode ter uma ideia distante. Agora, quem conhece a verdade, naturalmente a pratica. Porque João faz essa relação, o que ele fez durante toda a primeira carta, ele vai fazer isso novamente nesses versos. Ele fala sobre andar na verdade no verso 4. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. No verso 5, ele fala sobre a necessidade de demonstrar isso, e isso só é demonstrado por meio do amor. Olha o que diz: e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Se a sua verdade que você conhece
Se a verdade que você diz conhecer não se traduz em amor em todas as suas relações, não é essa verdade que João está apresentando que você conhece. E no verso 6 ele vai falar sobre obedecer os mandamentos, quando ele diz: e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Essa tríade, amor, verdade e obediência, ela é muito presente nos escritos de João. Ele faz questão de enfatizar sempre esses termos e colocá-los juntos, o que é um indício para nós de como deve ser a nossa caminhada enquanto cristãos. Conhecer a verdade e praticar a verdade. Como que a gente coloca em prática essa verdade que se revelou a nós na pessoa de Jesus? Andando em amor e andando em obediência. Não faz o menor sentido eu dizer que conheço a verdade, que eu amo a verdade, se eu sou incapaz de viver uma vida em conformidade com ela, em amor nas minhas relações e em obediência ao Deus que se revelou a mim na pessoa do seu Filho. E aí nós chegamos à parte mais prática dessa carta, onde João deixa muito claro também que um outro aspecto da nossa relação com a verdade, além de conhecermos a verdade e além de praticarmos a verdade, enquanto cristãos, nós somos responsáveis também por protegermos a verdade. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. E aí ele vai seguir dizendo, mas é muito claro que João ele é objetivo ao taxar esses homens que negam essas verdades sobre quem é Jesus, quando ele os chama de enganadores. João está dizendo, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Ele chama esses homens de enganadores, ele diz que muitos desses têm saído pelo mundo, e é interessante a gente olhar para o contexto e perceber que havia uma prática muito comum àquela altura. O evangelho ele tinha acabado de se desenvolver aos olhos ali das suas testemunhas. Jesus tinha morrido e ressuscitado há não mais do que algumas décadas. Então, àquela altura, era muito comum que as pessoas viajassem por onde fosse possível, anunciando esses ensinos como sendo de fato missionários. E não havia uma rede hoteleira tão boa que comportasse tantos missionários naquela altura e naquela região. Então, por conta disso, normalmente, essas pessoas que viajavam anunciando o evangelho, essas pessoas eram recebidas na casa dos crentes das igrejas que também os recebiam. Então, as pessoas viajavam anunciando o evangelho, se hospedavam na casa dos irmãos dessa igreja onde eles iriam ensinar. Só que no meio desses primeiros missionários cristãos, João está dizendo que havia também os impostores, os enganadores, aqueles a quem João se refere, os chamando de anticristo, no sentido de que pregam uma mensagem contrária à mensagem de Cristo, a mensagem do evangelho. É interessante que essa palavra traduzida por enganador no verso 7, não traz a ideia de simplesmente alguém com opiniões erradas, mas traz a ideia de alguém que leva outros também ao mesmo erro que acabam cometendo. Esses homens ensinavam verdades falsas acerca de quem é Jesus. Esses homens ensinavam coisas distintas do que o verdadeiro evangelho apresentava. Esses homens ensinavam, por exemplo, que Jesus não veio em carne e em corpo, porque para eles o homem era dividido na matéria e a parte imaterial, e eles diziam que a parte material é essencialmente má. Então, se a parte material é má, nós não podemos conceber a ideia de um Deus que veio em corpo e que teve um corpo como qualquer um de nós. E com isso eles negavam uma das doutrinas fundamentais para qualquer cristão hoje, que é a doutrina da encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se nós negamos que Jesus veio em carne, nós negamos também a sua eficácia como sendo o nosso Redentor. Porque ele foi tentado em todas as coisas por ter um corpo como qualquer um de nós, sujeito às mesmas tentações que temos. E o que nos garante que ele viveu de forma perfeita a lei de Deus é o fato de que mesmo sendo tentado em todas as coisas, ele não
pecou. Agora, se a gente nega essa encarnação de Jesus, essa doutrina que é fundamental, automaticamente nós negamos também a sua eficácia como nosso Redentor. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, se compadece com as nossas fraquezas, porque à nossa semelhança ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Parece uma distorção muito simples. Talvez pareça para você, será que dizer que Jesus veio em carne e não veio em carne parece um negócio tão simples assim? Por que eu não devo aceitar esse ensino? E às vezes a gente usa até alguns versículos bíblicos de forma totalmente desconectada da sua interpretação real para cair nesse tipo de falso ensino. Não, eu preciso ouvir todas as coisas e examinar aquilo que é bom. Só que esse trecho não está falando de gente que está negando uma verdade central do Evangelho ou uma verdade central sobre quem é a pessoa de Jesus. João está dizendo de forma muito clara que esses homens com esses falsos ensinos sobre Jesus são enganadores. E o enganador é o anticristo. Ele é meio direto, né? Ele não é muito politicamente correto nas suas afirmações. João, o apóstolo do amor, né? A gente chama ele de apóstolo do amor, a gente pensa que é um cara legal, que vai tentar agradar todo mundo de algum modo e tal, e ele é muito incisivo na sua afirmação. Se alguém nega quem é Jesus de fato, essa pessoa é uma enganadora, essa pessoa é assim como o anticristo. E por isso eu comecei com a história do disquete. Porque é uma distorção aparentemente muito simples, mas que faz com que todo o trabalho de João fosse perdido se os irmãos dessa igreja caíssem nesses falsos ensinos sobre quem é a pessoa de Jesus. É nesse contexto que João está deixando muito claro que ceder a esse tipo de falso ensino é destruir todo o trabalho realizado até esse momento. Porque precisamos conhecer a verdade, precisamos praticar a verdade, mas a gente precisa proteger a verdade em certo sentido, a verdade do Evangelho, porque a verdade para nós é uma pessoa. E eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso que a minha vida prática seja a partir dos ensinamentos dessa pessoa. Agora, quem me garante que essa pessoa verdadeira que eu estou conhecendo é o Jesus de fato? Se estão distorcendo o conceito de verdade, se estão distorcendo a ideia sobre quem é Jesus, todo o trabalho dele iria por água abaixo. E aí, de forma muito direta, ele vai dizer para esses irmãos no verso 9, olha, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Para que a gente desenvolva, para que a gente possua, para que a gente viva a partir de uma relação que nós temos com Deus, é necessário que a gente conheça quem é Jesus de fato e que a gente permaneça no ensino dele. João está alertando esses irmãos sobre o perigo de irmos além daquilo que nos é revelado. E por vezes, irmãos, as maiores tragédias no sentido de pessoas que eram proeminentes e bons mestres e pessoas conhecidas e acabam caindo, normalmente essas tragédias de queda se dão no sentido de as pessoas se acharem responsáveis ou achar que é exigido delas fornecer respostas para perguntas que nós não sabemos responder. A gente precisa lidar com humildade, olhar para o Evangelho e entender que algumas perguntas que nos são feitas hoje é difícil que a gente responda. E nenhum de nós foi nomeado o porta-voz principal de Deus, responsável por trazer todas as respostas para as dores do mundo. Eu me lembro na época do tsunami, que saiu um artigo de um pastor, até então alguém conhecido, alguém respeitado, mas de repente ele quis conciliar o sofrimento do homem e ele quis trazer explicações sobre esse sofrimento, sobre o que a humanidade estava experimentando. E ele chegou a afirmar àquela altura que ele não conseguia crer em um Deus que é soberano ou que sabia que aquilo aconteceria e não faria nada. Não é uma resposta fácil, de fato. A gente não consegue, olhando dessa perspectiva de vida terrena e limitada que nós temos, conceder algumas respostas para os sofrimentos do mundo e para a grandeza e soberania de Deus. Mas ao fazer isso, ele abraça uma falsa doutrina conhecida como teísmo aberto, que é a ideia de um Deus que não conhece o futuro. Se eu tenho um Deus que não conhece o futuro,
ele não é Deus. Essa necessidade que alguns sentem de ir além do que nos é revelado e além do Evangelho tem levado muitos homens e mulheres ao fracasso na sua relação com Deus e na sua caminhada e na sua jornada espiritual. E isso não é novo. Desde esse contexto, para quem João está escrevendo, havia falsos mestres que estavam pregando que o Evangelho era simples demais e que eles precisavam de um conhecimento maior, um entendimento além daquilo que foi revelado, a fim de que eles fossem salvos. E é a isso que João está se referindo. Não se preocupem com essas coisas, preocupem-se em conhecer a Cristo, que Ele permaneça em vocês e que Ele permaneça em vocês por toda a eternidade. Como protestantes, irmãos, devemos levar a sério aquilo que os reformadores chamavam de solos Cristos. Somente por meio de Cristo que nós somos salvos. Qualquer coisa além disso é perversão da verdade. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e mais a religião. Não é Cristo e mais a membresia na igreja. Não é Cristo e mais contribuições financeiras. Não é Cristo. Todas essas coisas são importantes e são consequência da nossa salvação. Mas não são elas que garantem a nossa salvação. Somos salvos tão somente por Jesus e isso nos basta. Ele é suficiente. O seu sacrifício é eficaz para aqueles a quem Ele chama como seus filhos. Qualquer pretensão de ensinar um cristianismo novo, um evangelho avançado, moderno, é, na verdade, destruir o verdadeiro evangelho. João mesmo fala para essa senhora eleita, dizendo que esse mandamento que devemos seguir é um mandamento antigo, é um mandamento que existe desde o princípio. A gente precisa parar, irmãos, de querer buscar novidades o tempo todo. E a gente precisa se dedicar de forma disciplinada a focar na verdadeira boa notícia que é o Evangelho. Uma criação perfeita, que foi pervertida pela queda, uma relação que foi desfeita pelo pecado, mas que agora, através da vida perfeita, da morte, da ressurreição de Jesus, há redenção e salvação para aqueles que nele creem. E nós vivemos assim, aguardando o seu retorno, onde Ele vai consumar todas as coisas e instaurar o seu reino de forma completa. Qualquer coisa que fuja dessa mensagem do Evangelho é falso ensino. Cuidado com essas novas visões, propostas por líderes religiosos que, na verdade, pensam simplesmente em expandir o seu império. E qualquer coisa que você discorde, questione, ou até mesmo aponte as Escrituras como razão para essa discordância, Ele vai te dizer assim, cuidado que você está fora da visão. E eu digo para você, cuidado se você está dentro dessa visão. A gente não precisa de novas visões. A gente não precisa de novas revelações. A gente não precisa de novas propostas que não estejam centradas na velha, boa, nova do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, como a gente lida com esses falsos mestres na prática? E essa é a parte que eu mais gosto desse texto. Que João, ele não diz assim, deixa eles para lá, pelo menos eles estão pregando. João não diz assim, cada um no seu quadrado, cada um com os seus problemas. Não, ele ensina de modo muito legal aqui. Ele vai dizer, olha, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Essa versão é a NVI, na versão mais nova, ele usa a expressão deixem no vácuo. É mais ou menos o que João está dizendo aqui. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. João, irmãos, ele não está dizendo que nós devemos recusar hospitalidade às pessoas perdidas. Ele está dizendo que nós não devemos demonstrar hospitalidade aos falsos mestres que enganariam a igreja. Se qualquer pessoa vindo a você trouxer um ensino falso sobre quem é Jesus, não demonstre hospitalidade, não receba em casa, nem fale com essa pessoa, porque quando você faz isso, você está se tornando praticante ou participante das suas más ações, das suas obras que são malignas. Como eu disse para vocês, durante os 2 primeiros séculos, o evangelho era levado de um lugar para o outro por evangelistas viajantes. Os crentes no caminho demonstravam essa hospitalidade ao receber esses irmãos em suas casas, e João deixa muito claro que mostrar voluntariamente hospitalidade aos falsos mestres era participar das suas ações, e ele propõe um caminho radical, assim também como nós precisamos ser radicais nisso. Resumindo,
você tem base bíblica para não receber em sua casa quem vai levar um falso ensino sobre Jesus, com pastinha na mão e tudo. Versos 12 e 13, a gente caminha para a conclusão quando o texto diz o seguinte: tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. João, ele termina essa carta demonstrando uma preocupação não apenas em instruir os crentes sobre o que deveriam fazer acerca da verdade, sobre conhecerem a verdade, praticarem a verdade, protegerem a verdade, mas ele termina essa carta expressando também o desejo de se relacionar com eles, vendo-os face a face. Ele vai dizer, olha, eu queria escrever mais coisas, mas eu não vou fazer isso, eu quero, em vez disso, visitá-los, falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. As demais instruções, então, elas seriam dadas pessoalmente. Se João tinha mais coisas para dizer pessoalmente, e se ele adiantou algumas coisas por escrito, isso nos leva a pensar que essas coisas eram extremamente importantes e urgentes. A nossa relação com a verdade é algo primordial na nossa caminhada cristã. E João está dizendo, as outras coisas eu instruo a vocês pessoalmente, assim tanto a minha alegria quanto a alegria de vocês, ela vai ser completa. E no verso 13, o que é provavelmente uma saudação dos membros da igreja remetente, onde João está servindo ao escrever essa carta para a igreja destinatária, quando ele diz, os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Uma carta simples, mas uma carta rica e extremamente importante e que nos desafia. Sobre essa carta, um comentarista bíblico chamado Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: essa carta é uma pérola da correspondência sagrada. No entanto, não se deve esquecer que a sua ênfase principal é a necessidade de permanecer alertas. O mundo está cheio de enganadores. Quero chamar a banda à frente e a gente consegue concluir que essa frase final usada por esse comentarista era a realidade no primeiro século. Era a realidade na altura em que ele escreve isso. E é a realidade na mesma época em que nós vivemos. O mundo está cheio de enganadores. Que a gente saiba responder, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que estejamos prontos para responder sobre a razão da nossa fé. E a gente só faz isso quando a gente conhece a verdade, quando a gente pratica a verdade e, como consequência, quando a gente protege a verdade do Evangelho. Que estejamos alertas, que saibamos reagir, conhecendo a verdade, ou seja, que ela permaneça em nós. Praticando a verdade, ou seja, andando na verdade em amor e obediência. E protegendo a verdade para a glória de Deus. Como a gente faz isso? Permanecendo apenas no ensino do Evangelho. Nada além dele, porque Cristo nos é suficiente. Que Ele receba toda a honra e toda a glória para sempre.